Salve galera do YouTube, meu nome é Felipe Araújo, eu sou professor de matemática do canal Bisural do Concurseiro e hoje nós vamos ver questões de análise combinatória. Segue aí! Bom, o assunto hoje é análise combinatória e eu vou fazer aqui algumas questões só para relembrar umas ideias e aí deixar mais claro o entendimento da análise. Só lembrar a você que a análise combinatória vale muito mais a pena a interpretação do que a aplicação de fórmula. Você precisa ler entendendo e percebendo se a ordem é importante ou não. Primeira questão de análise que a gente vai fazer é a questão de anagrama. Temos lá o número de anagramas da palavra tenente. Palavra tenente. O que significa anagrama? Anagrama é você embaralhar as letras, permutar as letras, essa é a ideia. Você vai embaralhar essas letras para formar novas palavras, com ou sem sentido. Então isso, se a ordem é importante, é um arranjo. Quando a ordem não é importante, é uma combinação. É um papo para um outro vídeo que a gente vai ver daqui a pouco. A ideia é, importa a ordem, é um anagrama, então é um arranjo. Como eu faço para descobrir um anagrama? Um exemplo rápido de anagrama. Qual é o número de anagramas da palavra quadro? O que eu faço para descobrir o número de anagramas dessa palavra? Conto o número de letras. A palavra quadro tem 6 letras e 6 fatorial, que é a ferramenta para descobrir o número de anagramas dessa palavra. Não tem repetição, não existe letra que aparece mais uma vez, então mantém, a resposta é 720. Esse é o número de anagramas da palavra quadro. Felipe, se tiver repetição, se tiver uma palavra, uma letra que repete nessa palavra, por exemplo, eu tenho a quantidade de anagramas da palavra caneta. Tá lá. Quantas letras tem a palavra caneta? Nós temos, de novo, 6 letras, 6 fatorial, mas agora eu tenho uma diferença. Por quê? Agora eu tenho uma repetição. Agora eu tenho a letra A aparecendo 2 vezes. Se a letra A aparece 2 vezes, eu tenho que dividir por 2 fatorial. Então, quando existir repetição, eu divido pelo número de vezes que essa letra apareceu, fatorial. Essa é a ideia para anagramas. Se tiverem mais letras repetindo, para cada repetição você vai colocar um número da repetição embaixo. Como, por exemplo, a palavra paralelepípedo. Como eu faço para descobrir o número de anagramas dessa palavra? Vamos ver agora. Eu tenho, então, paralelepípedo. Eu tenho que contar o número de letras dessa palavra. Então nós temos lá quantas letras na palavra paralelepípedo. Primeira ideia, o número de letras é 3, 6, 9, 12, 14 letras. Então 14 fatorial. Por que 14 fatorial? Porque é o total de letras que ela tem. Desse total aqui, eu tenho que contar agora as repetições. Vamos lá. A letra P, por exemplo, ela aparece quantas vezes? Letra P aparece 1, 2, 3 vezes. Então lá embaixo vai aparecer um 3 fatorial para ela. A letra A aparece quantas vezes? 1, 2 vezes. Então vezes 2 fatorial para a letra A. A letra L aparece 2 vezes, então nós temos L aqui e L aqui, vezes o 2 fatorial. Mas quem aparece? A letra E, ela aparece 1, 2, 3 vezes, então vezes o 3 fatorial. Para cada repetição, para cada número repetido, você vai colocar o número de vezes que ela apareceu, fatorial. Essa é a ideia básica de anagrama. O que vem além disso é só interpretação. Anagrama é isso, né? Como a gente viu lá na palavra
na prova da ESA, nós vimos a palavra rancho. Quantos anagramas tem a palavra rancho? E aí é só você contar o número de letras e dividir pelas repetições se houver. A questão que nós vamos fazer agora pede o número de anagramas da palavra tenente. O número de anagramas da palavra tenente. Quantas letras tem a palavra tenente? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, palavra tenente tem 7 letras. Começo então com o meu 7 fatorial. 7 fatorial para ela, porque é o total de letras. E aí, eu tenho que pensar agora nas repetições. Quais são as letras da palavra tenente que aparecem mais uma vez, que repetem? Eu tenho a letra T, que aparece aqui e aqui. São 2 vezes, então eu vou dividir por 2 fatorial. Eu tenho a letra E, que aparece 3 vezes, então vezes 3 fatorial. E a palavra N, a letra N, aliás, que aparece 2 vezes nessa palavra. Então, vezes o 2 fatorial. Então, tem letra T, 2 vezes 2 fatorial. Letra E, 3 vezes 3 fatorial. E letra N, aparece 2 vezes, eu tenho, então, 2 fatorial. Correto? Essa é a ideia da quantidade de anagramas da palavra tenente. Resolvendo isso aqui, agora vai ser mais conta, vai ser mais a ideia de resolver o fatorial. 7 fatorial, vou fazer da seguinte maneira, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Parei no 3 fatorial porque lá embaixo apareceu 3 fatorial. 2 fatorial é 2, eu vou juntar esse 2 com esse 2, e aí vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial cancelei de cima com o de baixo, o 4 eu cancelei de cima com o de baixo, 7 vezes 6 vezes 5, 5 vezes 6, 30, 30 vezes 7, o número de anagramas vai dar 210. O que significa isso? De quantas maneiras eu posso reordenar essa palavra embaralhando as letras? Eu tenho 210 maneiras, que vai ser letra A de @dobisural, é o nosso Twitter. Compartilha, curte, comenta. A gente precisa muito do compartilhamento de vocês.